Os atos de manifestações contra e pró-Bolsonaro têm marcado o mês de setembro. Dia 12 não foi diferente. Espalhados por mais de 15 cidades em todo o Brasil, os atos abordaram o tema como pedido de uma terceira via na política. Para falar sobre o que aconteceu e quais são os reflexos dessas manifestações, o especialista em direito eleitoral que está sempre aqui conosco, Dr. Paulo Goiás. Seja muito bem-vindo ao Hoje News, Dr. Paulo. Muito obrigado, Edna. Muito obrigado a todos que estão nos ouvindo e prestigiando o canal do Hoje News, que cada dia cresce mais. As manifestações de 7 de setembro de apoio ao Bolsonaro e as manifestações de 12 de setembro do Fora Bolsonaro, você acha que nos ensinou o que, Dr. Paulo? Bom, primeiro ela nos ensinou que o país ainda respeita a democracia. Nós tivemos em 7 de setembro grandes manifestações em favor do presidente Jair Bolsonaro. Tivemos algumas manifestações contrárias em 7 de setembro, eu me refiro muito a Brasília e São Paulo, que tiveram manifestações setorizadas e não teve nenhum atrito entre os dois lados. Dia 12 houve a manifestação que não incluiu o PT, mas incluiu praticamente a terceira via e outros setores. E desses outros setores também nós não tivemos maiores problemas entre as torcidas. É verdade que no dia seguinte, o pessoal do MBL pagou um preço muito caro pela gozação que foi na rede social, pelo volume de pessoas. Mas, acima de tudo, quem ganhou foi a democracia. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Dr. Paulo, o presidente Jair Bolsonaro, na quinta, dia 9, divulgou uma nota pedindo desculpas ao STF. Quais serão os efeitos futuros desta nota para os brasileiros? Eu vejo o seguinte: primeiro, politicamente falando, a aproximação do Jair Bolsonaro com o ex-presidente Temer, ela não foi por acaso, ela foi uma manobra política. Como toda boa manobra política, ela teve efeitos. Primeiro, o Temer é o fiel depositário do acordo entre o Supremo e o presidente Bolsonaro e o Congresso. O que significa? O Temer não é só o Temer, ele é um ex-presidente da República, é um dos caciques do PMDB nacional e que detém uma parcela significativa do partido. Isso quer dizer o quê? Que se esse acordo não for cumprido por um lado ou por outro, o PMDB deverá tomar posição para fazer honrar o acordo que foi feito. Então eu acho que neste acordo ganhou o país, porque se evitou que as tropas fossem para as ruas, que as pessoas entrassem numa guerra civil, ganhou o Supremo, que teve que voltar ao seu status natural, ao rio natural, que é apreciar a Constituição e não falar de política. Graças a Deus, do dia 9 para cá, nós não temos visto ministros falando de política. Ganhou o país como um todo porque acalmou. E isso veio a reação da Bolsa. A Bolsa melhorou, o dólar baixou, a economia voltou ao normal e passou um sentimento de que nós tínhamos um presidente antes que poderia dar um golpe de Estado e no dia seguinte nós vimos um presidente mais humilde, acatando a democracia e fortalecendo a democracia. E quando a democracia é fortalecida, todos ganham. Dr. Paulo, após as manifestações de 12 de setembro, como o senhor vê, como o senhor avalia a situação da terceira via? Bom, eu confesso que eu nunca gostei muito de terceira via e nem do nome terceira via. Mas eu acho que a terceira via simplesmente deu água. Porque você convocar uma manifestação para a Avenida Paulista, aonde os grandes nomes da política nacional estavam lá, como Ciro Gomes, o governador Dória de São Paulo, o presidente do Cidadania e mais alguns parlamentares, alguns líderes nacionais. Ora, na Avenida Paulista tinha menos gente do que o governador Dória tem de assessores comissionados no cargo. Ou seja, nem os assessores do Dória foram em peso prestigiá-lo. Então mostrou que não há uma tendência para a terceira via.
A terceira via ela não tem nomes, o Ciro não é um nome da terceira via, ele tenta ser, mas ora ele bate no PT, ora ele bate no Bolsonaro e ele ainda não sabe o que ele quer de verdade. E o Dória me parece que esvaziou total. O governador do Rio Grande do Sul, que esteve aqui com a gente, me parece muito bem posicionado, mas politicamente você vê que ele também não levantou voo. Ou a terceira via busca um nome que seja palatável para o eleitorado, ou ela vai viver nesse fracasso e provavelmente nós vamos chegar nas eleições com Lula de um lado, Bolsonaro do outro, e aí só Deus sabe o resultado. Doutor Paulo, o Rodrigo Pacheco o senhor vê como uma terceira via, talvez? Pode ser, mas ele é um nome setorizado de uma região de Minas Gerais, ele não é um nome de Minas Gerais, isso é importante falar. Se ele fosse um nome de Minas Gerais, ele seria um nome forte, mas ele é da região ali do Triângulo Mineiro, ele é um homem de destaque naquela região, ele é um líder regional. Não acredito nele como candidato à presidência da República. Doutor Paulo, muito obrigada pela sua participação no programa e por ter mostrado os reflexos desses atos que vêm ocorrendo durante esse mês de setembro. Eu é que agradeço a oportunidade. Acho que 7 de setembro e 12 de setembro colocaram o país no trilho e agora nós sabemos quem é quem no processo político em termos de apoio e de popularidade. Até a próxima terça-feira, onde teremos mais uma análise da política brasileira. Obrigada a você pela companhia.